Olá pessoal, vamos a mais um vídeo de cálculo numérico sobre métodos iterativos para resolução de sistemas lineares. Em especial vamos falar do método Jacobi e Gauss-Seidel. A gente tinha visto até o momento um método direto, um exemplo de método direto para a resolução do sistema, que era resolver o sistema via fatoração Liu, que é semelhante a fazer a eliminação gaussiana. E uma terceira possibilidade seria calcular a inversa da matriz e multiplicar pelo vetor B. Okay? São três possibilidades de resolver sistemas, e dentre outras possíveis. São chamados de métodos diretos. Por que método direto? Porque a gente vai fazer um número finito de operações, e após esse número finito de operações, a gente obtém uma solução para o sistema. Se não é uma solução, mas é uma boa aproximação. E depois que a gente fizer esse número finito, n ao cubo, alguma coisa, normalmente proporcional a n ao cubo, a gente tem a solução, não precisa fazer mais iterações. Isso é uma abordagem para resolver o sistema. Outra abordagem é usar o método iterativo. Isso é semelhante como se eu estivesse resolvendo, por exemplo, uma equação de segundo grau. Eu posso pensar que a equação de Bhaskara é um método direto. Eu faço um número finito de operações e tenho a solução. E o método iterativo é, por exemplo, o método de bissecção. Eu preciso ir, a partir de uma aproximação, de um chute inicial, eu vou iterando e obtendo cada vez melhores aproximações. Okay? Então, quando eu tenho um sistema linear, eu posso usar um método iterativo também para resolver. Os dois mais simples, clássicos que aparecem na literatura é o método de Jacobi e o Gauss-Seidel. Como é que consiste o método de Jacobi? O método Jacobi consiste em, tendo um sistema linear, com n equações aqui, para cada equação eu vou isolar um termo. Por exemplo, para a primeira equação eu isolo o termo x1. Isolando o x1 na primeira equação, passa todo mundo para o lado de lá com sinal negativo e passa o a1 dividindo. E eu tenho essa equação aqui para x1. Faço a mesma coisa para x2, passa todo mundo para o lado de lá e passo o a22 dividindo. E faço assim, ou seja, para cada equação i, eu isolo o termo xi da equação. Com isso eu vou chegar nessas n equações aqui, para x1 e x2. Se eu imaginar que tudo que está do lado direito é o que eu tenho na iteração k, e tudo que está do lado esquerdo é o que eu tenho na iteração k mais 1, eu consegui um método iterativo. Okay? Parecido com um método do ponto fixo que a gente estudou na primeira área. Então a ideia é, eu vou dar um chute inicial para a solução e vou iterar, e vamos ver se isso aqui vai convergir, ou sobre quais condições isso aqui converge ou não converge. Ok? Notem que todo mundo que está do lado direito está na iteração k, e todo mundo que está do lado esquerdo está na iteração k mais 1. Ok? Então a partir do x1 eu calculo o x2, do x2 eu calculo o x3, o vetor x3 todo, do x3 eu calculo todo o vetor x4 e assim por diante, na esperança que isso vá convergir. O que muda? Já vamos apresentar o método de Gauss-Seidel também, depois a gente vê a implementação. O que muda no método de Gauss-Seidel? Notem que para calcular o x1, eu uso o x2 da iteração anterior, o xn e todos os elementos de x da iteração anterior. Quando eu vou calcular o x2 aqui, eu usaria o x1 da iteração anterior, né? Mas eu acabei de calcular o x1 k mais 1. Por que não já usar esse termo aqui nessa equação para x2? Se eu pensar isso aqui que passa intuitivamente, eu vou estar usando uma correção que está provavelmente mais próxima da solução. Se eu usar essa ideia intuitiva, eu construo um método de Gauss-Seidel. Okay? Vamos pular aqui para frente. Então o método de Gauss-Seidel faz exatamente isso. Para x2, ele já usa o x1 que está na iteração anterior. E de x1 até xn, ele faz a mesma coisa com todos os valores. Todos os que estão abaixo, o x2 já usa o x1. E o xn acaba consequentemente usando todos os da iteração que eu estou calculando no momento. Okay? Vamos ver como é que eu implemento esses dois métodos aqui. Voltando então ao método de Jacobi, se eu for ver aqui, um elemento xi em geral, ele depende do yi menos a soma, menos essa soma aqui dos elementos da linha i, então é fixo a linha i de a e j, vezes o elemento xjk. E eu tenho que cuidar que pula exatamente, cuidem aqui, ó, pula o termo A1, pula o termo A22, pula o termo AI, pula o termo ANN, pula o termo da diagonal.
já que o A e I passa dividindo. Então é esta equação que eu preciso implementar no método de Jacobi, que não é muito difícil, é só questão de colocar esta fórmula lá no código do Scilab. Então se eu for no Scilab aqui, vamos ver a versão mais simples do método de Jacobi aqui. Vamos ver essa versão mais simplesinha, depois eu já coloco na que tem alguns detalhezinhos a mais. Então a primeira coisa é, na matriz A, eu vou descobrir qual que é o tamanho da matriz com esse comando size. E depois eu vou fazer um número de iterações aqui, que é quantas iterações eu vou fazer. Eu não sei a priori quantas iterações eu vou fazer 100, 200, 300, 1 milhão de iterações. Esse N aqui me diz quantas iterações. Aí, para a primeira equação, para o x1, o que eu tenho é exatamente aqui, ó, é exatamente a equação para x1 que aparece no slide para o Jacobi. X1 aqui, ele depende de y1 e a soma de x2 até xn. Ele depende de x1 é igual ao b1 menos o a. Vamos tentar botar no mesmo slide aqui para ver se fica na mesma tela. Equação para x1. Aqui no cantinho. Vai ficar muito pequeno. Vamos assim mesmo então. Então o x1 é o b1 menos todos os elementos da linha 1 multiplicado, todos os elementos da coluna 2 até n multiplicado por x2 até n, dividido pelo elemento A da diagonal. Do x... Vamos para a última primeiro. A última multiplica todos os elementos da linha n com os elementos da coluna 1 até n-1, pelo vetor 1, pelo vetor x de 1 a n-1, ok? Divide por nn. Para todos os elementos que estão ali no meio da matriz, digamos assim, a gente consegue anotar a seguinte característica. Ó. Essa soma tem que pular, a soma tem que pular o índice i, né? Ela tem que pular o índice i. Então eu tenho a parte que está abaixo da diagonal e tem a parte que está acima da diagonal. A parte que está abaixo da diagonal é o AI de 1 até i-1, e a parte que está acima da diagonal é o que está na linha i de i mais 1 até n. Então, isso aqui é exatamente aquela fórmula que aparece ali no slide. Então, eu calculo o x new aqui, é o meu x novo, é o x na iteração k mais 1. Na iteração k mais 1, eu calculo ela a partir dos vetores x na iteração k. Quando eu terminei de calcular tudo isso na iteração da iteração k mais 1, eu sei quem vai ser meu próximo x. Então, eu atualizo o meu valor x para ser igual ao x new. Ok? Então, é basicamente isso aqui o método Jacobi. É só iterar essa fórmula. Isso aqui vai de 1 até n, todos os elementos, e eu itero isso até convergir. Né? Aqui não está tendo cuidado quando para, quando não para, se chegou na solução ou não chegou. Então, uma versão um pouquinho mais elaborada que toma esse cuidado, que é o que está na referência ali, é a seguinte. Ela vai usar esse comando aqui, que é o while, que a tradução direta é como enquanto o meu valor de k for menor ou igual que o valor de n, então k começa sendo 1, e eu vou iterando k igual a k mais 1. E vou subindo até chegar no máximo n. Então, n vai ser o número total de iterações que eu vou usar. E eu vou ficar calculando aqui exatamente a mesma fórmula que tinha no slide anterior, a fórmula para x new 1, x new 2, x new 3 até x new n. Para verificar se eu estou chegando perto ou não da solução, eu vou calcular esse ΔX aqui. Esse ΔX é quão próximo, não quão próximo toda a solução, mas quão próximo a iteração xk está da iteração xk mais 1. Ok? E a ideia é, se isso aqui de repente estiver próximo o suficiente de zero, de repente eu estou chegando próximo da solução. Então eu verifico se esse ΔX, essa variação em x estiver pequena, ok? Menor que uma certa tolerância. Então, essa tolerância aqui vai ser em geral um 10 na menos 5, 10 na menos 6. A ordem de tolerância que eu quero, de números de dígitos que eu quero para minha solução. Enquanto isso aqui estiver menor, eu vou ficar iterando. Então, na hora que o ΔX for menor, eu vou dizer que nessa variável convergiu que ela vale o valor true, que ela é verdadeiro aqui. Então, quando ela for verdadeiro, esse símbolo que está aqui, ó, enquanto k for menor ou igual que n e não convergiu, isso aqui eu leio dessa forma que não convergiu, então se convergiu aqui
começa como falso, isso aqui fica verdadeiro, então eu consigo ficar iterando. Na hora que isso aqui se tornar verdadeiro, isso aqui se torna falso, não converge se torna falso, e eu pulo para fora do loop. Eu fico iterando isso aqui, e na hora que termina esse último if, que também é só um detalhe para se não convergiu, se fez as n iterações e não convergiu ainda, ele vai mostrar uma mensagem não convergiu. Ok? O método de Gauss-Seidel é muito semelhante a isso aqui. Depois a gente vai ver um exemplo deles. O que muda é todo mundo que está abaixo da diagonal, todo mundo que está abaixo da diagonal aqui, não esse aqui, mas esse aqui, vai ser usado o da iteração que eu acabei de calcular, os termos mais novos. Então, indo para o método Gauss-Seidel aqui, vocês comparem depois com cuidado a diferença entre os dois. A única coisa que mudou é aqui, ó, os elementos que estão abaixo da diagonal, eu já uso o valor de x_nil que eu acabei de calcular. E na última equação, a consequência é que todo mundo eu já acabei de calcular. E o restante aqui é exatamente as mesmas coisas. Ok? Então, já vamos no próximo vídeo para um exemplo.